Qual profissional é normalmente odiado até que as pessoas precisem dele? Mecânicos. Você quer ter um ótimo mecânico, mas nunca quer ter que ligar para ele. Encontrar um bom mecânico vai quase sempre fazer com que você economize muito dinheiro. Um mecânico habilidoso, mas que não cobre um absurdo é a melhor coisa. Eu tenho sorte de ter casado com alguém que tem um pai mecânico, não tenho que passar por mais nenhum estresse com esse assunto. Meus amigos acham que sou louco por dirigir até um mecânico que fica numa cidade a 45 minutos de distância, mas esta oficina só me fez bem. Eu trouxe meu carro por suspeita de um problema, mas eles não encontraram problemas, daí não me cobraram. Outra vez, o carro estava tendo grandes problemas. Depois de um dia na oficina, o mecânico me ligou e me disse que os 15 mil que custaria para consertar o carro seriam melhores gastos com uma entrada em outro carro ao invés de reparos que podem ou não resolver o problema. Outra coisa que gosto é que lá eles pagam seus funcionários por hora. Quando eu era zelador, recebia muitos maus olhares por terminar meu dia de trabalho de 8 horas em períodos de 4 horas esforçadas individuais. Eu estava sempre disponível para resolver qualquer problema e fazia trabalho extra todos os dias, mas passava mais 4 horas basicamente relaxando e os chefes nenhuma vez me incomodaram sobre isso. Os outros funcionários desprezavam isso até que um dos clientes teve um problema de saúde e fez uma enorme sujeira no banheiro. Daquele dia em diante, nenhum deles deu a mínima se eu estava apenas conversando no meu telefone. Ótimo exemplo de gestão adequada do seu tempo. Se tudo estiver em ordem, você está de plantão. A limpeza é uma forma de manutenção, e a manutenção precisa estar em dia para que tudo seja feito corretamente. Saudações a você. Eu sou grata pelos zeladores. A equipe de suporte de TI é um bom exemplo. O trabalho deles é difícil. Por um lado, eles recebem ligações das pessoas que não sabem nada, tipo, por que não consigo enviar e-mail para este endereço? Aí a pessoa mostra o endereço da casa de alguém. E por outro lado, recebem os idiotas já irritados que ficam bravos quando o suporte faz aquelas perguntas padrão, tipo, eu já tentei reiniciar. O que você acha que eu tentei primeiro? Posso confirmar. Uma vez falei com uma cliente por telefone que estava do outro lado do estacionamento. Pedi a ela para reiniciar, ela disse que já tinha reiniciado várias vezes e começou a ficar com esse tipo de atitude. Então eu disse dane-se. Preciso de ar fresco. Fui até lá, parei atrás dela e pedi que reiniciasse. Eu disse a ela que era para ver se havia algum problema na inicialização. Ela começou a resmungar como se eu estivesse arruinando com a vida dela, e então ela apertou o botão de liga e desliga do monitor. Então me deu uma olhada e disse, viu? Eu já reiniciei várias vezes e nada. Esta foi a mesma mulher que decidiu que queria aprender Photoshop no trabalho, então ela baixou o manual e o imprimiu inteiro, sempre apenas de um lado da folha. Outra vez ela reclamou que o e-mail dela estava quebrado. Eu perguntei o que ela queria dizer, ela disse que o botão de enviar desapareceu. Ela estava digitando os e-mails no Word. Cirurgiões plásticos. Meu tio é um cirurgião plástico e ele só faz cirurgias reconstrutivas, consertando rostos de vítimas de queimaduras ou outras coisas assim. Mas quando as pessoas perguntam que tipo de médico ele é, e ele diz cirurgião plástico, as pessoas normalmente dão alguma risadinha ou algo do tipo, como se fosse fútil. Muitas vezes é um fato esquecido, mas a cirurgia plástica ou cosmética teve um grande pontapé após a Primeira Guerra Mundial. Havia muitos veteranos com desfigurações horríveis, que foram recebidos com horror e repulsa ao retornar à vida civil. As operações que eles realizaram para reparar ou substituir mandíbulas, olhos, ossos perdidos, etc., foram tentativas de permitir que esses veteranos desfrutassem de alguma normalidade na sociedade. Eu sou um dentista para crianças. Sou odiado por pais e filhos. Eu tive que fazer apenas algumas obturações quando eu era criança e ficou tudo bem. Mas eu não sabia quanto medo e ansiedade havia no mundo para os dentistas. Essa vida te cansa depois de um tempo, e muitos dentistas desanimam porque ninguém te valoriza e reconhece como esse é um trabalho difícil. Os adultos me dizem, eu odeio os dentistas. E eu digo, bem, eu sou uma pessoa muito legal. E então eles dizem, ah, você não, só odeio tudo que você faz. O mundo está menos tolerante ao desconforto e acho que os dentistas precisam usar mais sedação para o tratamento. Mas então as pessoas não vão querer pagar extra por isso. Então eles ainda vão nos odiar.
Eu sinto muito. Eu era assistente e me sentia muito mal pelo meu dentista. É difícil de continuar quando 90% das pessoas que você recebe no consultório dizem: nossa, eu odeio dentistas, ou eu odeio vir aqui. Espero que você tenha algum tipo de suporte para a saúde mental, porque sei que é um trabalho difícil. Meu dentista sempre teve sucesso com pacientes recorrentes, deixando-os escolher a música, os filmes e os sinais de segurança, tipo, se você levantar a mão, eu paro. Dizendo que se precisar de mais sucção porque a água está se acumulando, aponte para a boca e o assistente vai providenciar. Ele também deixou as pessoas segurarem seu próprio pequeno tubo de sucção enquanto eu usava a sucção grande, para ajudá-las a sentir que tinham mais controle no procedimento. Não tenho certeza se tudo isso funcionaria para crianças, mas com o tempo isso realmente ajudou a construir uma experiência e um relacionamento positivo com os pacientes que se tornaram fregueses. E os pacientes voltam porque nunca tiveram esse tipo de experiência com nenhum dentista. Todos os caras relacionados à manutenção de coisas. Sempre é aquele papo de, eles são tão caros. Até aquele encanador aparecer às 2 da manhã para evitar o acúmulo de esgoto. Ou o eletricista que conserta um painel de disjuntores sobrecarregado, evitando um incêndio. Ou o carpinteiro que constrói o quarto para o seu filho, para que você possa dormir um pouco e talvez se divertir. Sim. O encanador que veio à minha casa meia-noite na véspera de Natal para parar a cachoeira de água que jorrava em meu porão definitivamente valeu cada centavo que paguei a ele. Nem acredito que ninguém citou esse ainda, mas digo que são os trabalhadores dos serviços de fast food. Eles são alvo de todos os comentários humilhantes sobre a falta de realização na carreira, ou a razão pela qual o salário mínimo não deve ser aumentado, e blá blá blá. Mas essas pessoas ficam todas muito quietas quando não têm muito tempo e recebem seu Big Mac rapidamente e conseguem almoçar em poucos minutos. Não era no fast food, mas ainda era um trabalho em que eu ficava no caixa. Uma mulher apontou para mim e disse ao filho que, se ele não fosse para a faculdade, acabaria como eu, trabalhando em um emprego sem futuro. Eu tinha 17 anos e estava no ensino médio, ainda não tinha tido nem a chance de entrar na faculdade. Advogado aqui. Posso dizer que eles me odeiam até precisarem de mim e que também me odeiam durante e depois de eu fazer o meu trabalho. Eu acho que a maioria das pessoas que falam mal de advogados simplesmente não entendem completamente o que eles fazem e qual é o seu propósito. Eles acham que o trabalho se baseia em livrar criminosos da prisão, mas não é tão preto e branco assim. Mesmo quando seu cliente é culpado de alguma coisa, sempre haverá a questão de se a punição corresponde ao crime. O trabalho dos advogados é sempre obter um julgamento justo, com base em casos anteriores e na linguagem da lei. Sim, existe corrupção, mas geralmente não é da parte dos advogados e geralmente vem mais de cima no tribunal. Os bruxos do The Witcher parecem ouvir muitas pessoas falando mal deles, mas quando um monstro aparece na vila a situação muda rapidinho. Sim, daí as pessoas jogam trocados nos seus bruxos. Qualquer tipo de serviço essencial durante o Covid. Vários babacas nos chamando de heróis naquela época, só para agora voltarem a nos tratar mal. Sou um cara que mora no Reino Unido, e digo que esse é o caso aqui. As mesmas enfermeiras que foram aplaudidas, literalmente, durante a pandemia, agora são chamadas de todo tipo de coisa ruim por ousarem fazer uma greve por melhores salários e condições de emprego,